Muito bom dia, queridos irmãos. Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje iniciamos uma nova semana. Hoje, segunda-feira, estamos aqui prontos para iniciar esse tempo maravilhoso na presença de Deus. Podemos meditar aquilo que o Senhor tem para nos falar. Um cafezinho que não pode faltar. Muito bom. E eu tenho certeza que essa semana vai ser uma semana abençoada na sua vida. Então vamos ver o que Deus tem para as nossas vidas hoje. Glória a Deus. Vamos então iniciar. Eu quero essa semana iniciar um novo livro para que possamos meditar. Vamos iniciar 1 Coríntios. Hoje aqui em Mission, amanheceu um pouquinho frio, tá 7 graus agora aqui, mas depois ao longo do dia acaba esquentando um pouco mais. Mas não está aquele frio tremendo, né? Glória a Deus. Eu quero iniciar a nossa meditação de hoje lendo um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 12 ao versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 2, de 12 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Que texto tremendo. Aqui o apóstolo Paulo começa nos ministrando em 1 Coríntios. E é incrível quando ele começa já dizendo que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, né? O Espírito de Deus que nos foi dado. Isso é tremendo porque é um grande diferencial das pessoas, como elas falam, do que elas expressam, do que elas pregam, né? Daquilo que elas vivem, para que elas possam falar aquilo que elas têm que ter ou o Espírito de Deus ou não. E aqui Paulo fala, nós não recebemos o Espírito do mundo. Ou seja, existe aqueles que falam através do Espírito do mundo, existem aqueles que falam através do Espírito de Deus, que provém de Deus. Ou seja, exatamente o Espírito de Deus que nos mostra aquilo que nós temos que falar, aquilo que nós temos que expressar em Deus. Ou seja, o Espírito de Deus, ele fala através de nós quando nós temos essa intimidade com Deus, né? E ele continua no versículo 13, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana. É evidente, por quê? O homem em si, ele tem a razão, né? Aquele que tem o Espírito de Deus não usa a razão. Ele fala através do Espírito de Deus. E hoje o que nós mais costumamos ver são ministros, são pessoas que interpretam a palavra de Deus usando a razão. E a Bíblia não pode ser interpretada, não pode ser usada através da razão. Apenas aqueles que têm o Espírito de Deus conseguem entender aquilo que a palavra de Deus nos fala. Porque senão usa de uma forma racional. E a Bíblia não pode ser racionada. Ela tem que ser entendida
e por meio do Espírito de Deus. Então ele coloca, ora, no versículo 14, o homem natural, quem é o homem natural? Aquele o homem natural é aquele que não busca a perfeição. Esse é o homem natural, aquele que se justifica através das suas atitudes, se justifica através da sua humanidade, né? Então ele quando ouve algo de uma revelação, de uma interpretação daquilo que a palavra de Deus nos mostra, ele acha aquilo loucura. Por quê? Porque ele é uma pessoa que justifica os seus atos, os seus pecados, como sendo imperfeito. Então, eu sou imperfeito, então eu sou uma pessoa racional. Então, toda pessoa é imperfeita, todo ser humano é imperfeito. Perfeito é imperfeito, só perfeito é apenas Deus. Essa é a frase que nós comumente ouvimos. Mas ele está falando que este é o homem natural, é aquele que não busca a perfeição. Aquele que realmente busca a perfeição, ele compreende tudo. Então ele fala assim, olha, o homem natural, aquele que não busca a perfeição, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e é uma verdade. Quantas vezes nós ministramos, passamos por muitas pessoas, trazendo a palavra de Deus, daquilo que elas receberam durante toda a vida, um ensino racional, e quando nós apresentamos uma revelação de Deus, elas falam, não, isso é loucura, isso não tem sentido, isso é heresia. Quantas vezes eu já não fui taxado dessa forma como um herege, né? Trazendo ensinos que não estão na palavra de Deus. Mas tudo que nós ensinamos está na palavra de Deus. Porém, esse diferencial é o que determina quando a pessoa entende ou não. Por quê? Ou ela é racional e que justifica os seus atos, os seus pecados. Então ela justifica isso, por quê? Porque ela é uma pessoa natural, é o homem natural. Mas quando nós apresentamos a palavra de Deus para ela, com a revelação daquilo que Deus tem para cada um de nós, aquilo que está por trás da letra, então ela acha isso uma loucura. E é exatamente isso o que esse versículo está falando. Olha, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não podem entendê-la. E olha, irmãos, eu vou dizer para vocês, pessoas realmente elas ficam em parafusos quando nós apresentamos a revelação da palavra de Deus. Por quê? Porque isso choca muito, isso confronta muito as atitudes delas quando elas veem o que a palavra de Deus nos fala. Então isso elas não podem entendê-las, porque elas não discernem espiritualmente. Então ele fala no versículo 15, preste atenção. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ou seja, aquele que realmente busca ter uma intimidade com Deus diária, quando recebe a palavra de Deus, quando recebe aquela revelação, ele fala, uau, isso é para mim, eu quero isso para minha vida, eu quero viver cada uma dessas palavras. Por quê? Porque ele está vivendo exatamente uma intimidade com Deus. Então ele termina no versículo 16 fazendo uma menção a alguns capítulos que nós vimos anteriormente de Romanos 11. Quando ele diz no Romanos 11:34, ele diz, quem pode conhecer a mente do nosso Senhor? Mas nós, ele termina, e eu acho isso tremendo, nós temos a mente de Cristo. Ou seja, isso é uma responsabilidade para aquele que realmente vive com uma intimidade com Deus diária. Ele começa a viver aquilo que Cristo tinha, a mente de Cristo. E qual era a mente de Cristo? A mente de Cristo era realizar a vontade de Deus por completo. Então, a mente de Cristo era ser aquele servo realmente sem orgulho, viver debaixo da vontade do Senhor, cumprindo o plano eterno de Deus. Essa é a mente de Cristo, essa é a mente que aquele que é espiritual, aquele que vive uma intimidade com Deus, vai ter. Ele vai ter a mente de Cristo, o quê?
realizar a vontade de Deus por completo. Então que você possa meditar nessa palavra e que você possa cada dia ser esse homem espiritual, né? Quando a gente fala homem, homem, mulher, na verdade, né? Mas esse ser que realmente quer estar espiritualmente conectado com Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada por Deus em todos os momentos. Continue meditando, continue orando, estando na presença do Senhor, e Deus vai falar muito ao seu coração. Que Deus te abençoe, nos vemos amanhã às 7 horas. Um abraço.